Por que repetir palavras deixa elas estranhas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos perguntas de ouvintes, Altair. Como é que escreve agora a pergunta? Não sei mais. Acho que é com P. Acho que é G ou J? Olha, Altair, a gente tem vários e-mails em torno desse tema, mas o primeiro e-mail é do Rodrigo Langovski, que é professor analista de TI na ONG Escoteiros do Brasil e doutorando em bioinformática pela Federal do Paraná. Ele é de Curitiba, Altair. Isso. E ele diz o seguinte: mando essa pergunta por algo que me ocorreu agora mesmo e já havia percebido tamanho estranhamento antes. Eis que estou desenvolvendo um código para meu serviço e tive que criar uma variável com o nome de arquivo. Porém, a variável está sendo recorrentemente chamada no código a ponto que comecei a estranhar se a grafia estava correta, pois me pareceu completamente errada ao ler tantas vezes a ponto de ir no Google para conferir. Também tive esse sentimento ao falar uma palavra repetidas vezes. Eu não sei se esqueci de, em algum episódio, terem abordado o tema, mas já ouvi todos. O importante é que eu tenha ouvido todos, ô Rodrigo. Muito obrigado. Temos também o e-mail do Gabriel França, que é estudante de ciência da computação e mora em Natal, Rio Grande do Norte. Eu preferi estar em Natal do que em São Paulo. Terra do Sol, né? Não é? E aí ele diz o seguinte: recentemente, enquanto estava programando, olha aí, mais um programador. Tá vendo? Mais um escrevendo código. E escrevi várias vezes a mesma palavra no meu código, que neste caso era a palavra sport. E depois de um tempo, essa palavra passou a soar estranha para mim. Quando eu repetia letra por letra mentalmente, ela parecia soar diferente. E ao lê-la, as letras pareciam desconexas entre si e até mesmo eu não conseguia mais lembrar do seu significado. Parei de mexer no código por 5 minutos e quando voltei tudo estava normal. A palavra esporte parecia muito clara para mim. Então minha pergunta é, por que quando repetimos a mesma palavra várias vezes ela parece estranha e desconexa? Finalmente temos o e-mail do José Henrique Benedetti Piccoli Ferreira, mais conhecido pelo Altair como Garça. Seu amigo, Altair? Isso, meu amigo de muitos anos.
Tá certo. Ele é mestre cervejeiro em uma microcervejaria, mas é também biólogo de formação e contemporâneo do Altair no mestrado e doutorado em psicologia. É isso aí. Olha aí. Abraço, Garça. Um abraço, Garça. Primeiramente, diz ele, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Eu conheço o Altair há muitos anos, já fizemos muitas viagens juntos e vivenciamos muitas aventuras, rituais xamânicos e situações bizarras e divertidas juntos com nossa turma. Fico feliz em ver o ótimo trabalho de vocês e como ele vem dando certo dentro da divulgação científica. Rituais xamânicos, Altair? Olha só! Nem imagina. A vida da ciência tem muitas dificuldades. Mas tem alegrias também. É uma fase muito, muito interessante da vida poder ter pessoas muito legais para dividi-la. Esses momentos como o Garçom, o Marcola e todo mundo que era do nosso grupo de pós-graduação, né? Foi uma época que a gente teve muita sorte, assim, né? Então, quer dizer, você tinha amigos só com o apelido de traficante, é isso? Isso, Tinha pistoleira também, né? Eita, nós. Mas ritual xamânico a gente vai ter que abordar em algum outro episódio, hein, Thaí? Pois é. Era herança da Unesp Botucatu, que todo mundo tinha apelido e os apelidos eram engraçados mesmo. Tenho uma pergunta pra vocês. Quando eu presto atenção em um termo, nome ou apelido, eu estranho muito aquela palavra como se houvesse um erro ou como se eu nunca tivesse visto ou prestado atenção nela, o que me dificulta por alguns instantes usar essa palavra. Eu comecei a perceber isso já faz alguns anos e talvez tenha a ver com a aprendizagem de novas línguas, mas não tenho certeza. Para mim, esse estranhamento acontece somente com português, mas não tenho problema com inglês ou italiano. Por que será que muitas vezes eu estranho? Será que é somente uma questão de estranhamento por falta de uso? Talvez perda de memória ou simplesmente por nunca ter prestado atenção nessas palavras? Um exemplo prático. Alguns meses atrás fui escrever uma mensagem para uma amiga e abreviei o seu nome Sá. Naquele momento me veio uma sensação estranha, como se eu não tivesse certeza de que aquele era o modo correto de me referir, sem saber se normalmente me referia assim. Isso virou uma constante quando eu tenho que parabenizar alguém pelo aniversário no Facebook. Que estranho esse jeito de me referir à pessoa, será que era assim mesmo? Outro exemplo, vamos dizer que eu tivesse que escrever algo que usasse a palavra prédio. No momento em que iniciasse a escrever, surgiria uma sensação de estranheza quanto ao som e forma de escrever a palavra. Eu morei na Itália por mais de 3 anos, é a primeira vez que moro fora do país. Mesmo que essa sensação tenha se iniciado antes de vir, parece que se intensificou durante meu período fora do Brasil. E aí, Altair, a ciência consegue explicar esse fenômeno da repetição aqui que esses 3 ouvintes descreveram, Altair? Sim, um fenômeno comum em programadores e viajantes, na verdade. Mas na verdade de todo mundo, né? Todo mundo pode vivenciar esse fenômeno, é isso, Altair? Todo mundo vai vivenciar, assim, é inescapável. Né? Entendi. É bem interessante porque esse é um fenômeno bem clássico, assim, né? Vem do começo do século XX. Ele é bem conhecido e mostra, é um jeito muito legal de mostrar como o nosso cérebro funciona, mesmo, né? Uhum. Você já teve isso, Kim? Já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação, eu só não percebi ou não me lembro de ter havido esse processo de repetição quando eu vivenciei isso. Uhum. Repetição mecânica da palavra, acho que não houve. Mas talvez uma repetição aqui neural. Uhum. Mas, sim, teve momentos em que eu travei e falei assim, ué, mas as palavras se escrevem assim mesmo, né? Aí eu cheguei a recorrer ao dicionário pra ter certeza. E é uma palavra, assim, não era uma palavra muito estranha, sabe? Que eu nunca tinha usado. Às vezes é uma palavra comum, até você dá uma bugada, assim, né? Uhum. Então, primeira coisa, né? Primeira informação de utilidade pública, você não tá com problema, não é Alzheimer, não é nada disso, quando dá esse bug e você não sabe como é que escreve mesmo, exceção, sabe? Exceção até hoje você dá uma bugada sempre, né? Porque é uma palavra, aquelas palavras difíceis, né? Sim. Mas às vezes uma palavra simples, prédio, né, como citaram, ou esporte, né, dá essa bugada, aí você quer conferir mesmo, você confere no Google para ver se a palavra tá escrito assim, e mesmo vendo no Google você ainda acha estranho, tá? Isso é normal, acontece, é como o nosso cérebro funciona. Então, primeira coisa,
tá? Então, assim, não é ligado ao estresse e tal. Mas tem uma questão importante que é a idade. Você lembra, Ken, se você tinha esse tipo de bugada com palavras quando você era mais novo e foi diminuindo ou foi aumentando com a idade? Você sabe? Eu tenho a sensação de que aumentou porque eu me lembro muito mais de episódios recentes do que antigos, pra te falar a verdade. Uhum. E você acha que esses eventos eram maiores quando você trabalhava, por exemplo, na agência em escritório? Você passava muito tempo numa sala? Porque agora a sua rotina é mais dinâmica, você sai, faz mais coisas. Quando sua rotina era mais monótona, assim, de ficar dentro do mesmo prédio o dia inteiro, você achava que acontecia mais ou menos? Acho que acontecia mais. Essa é a ideia, tá? Então, assim, tem a ver com o ambiente, tem a ver com os assuntos que a gente tem em contato, né? E tem a ver com a repetição também, tá bom? Então, assim, para quem é programador, temos um contingente de pessoas que trabalham com programação que ouvem o Naruhodô eventualmente. Se você bugou, às vezes, com uma palavra que é muito recorrente no seu código, normal, dá 5 minutos, vai no banheiro, volta, melhora. Tá bom? É assim mesmo. O nome desse fenômeno, né, é chamado saciação semântica. Saciedade. Saciação semântica, assim, vem da saciação da fome, é isso? Da fome da mesmo, sede. Isso. Apesar do mecanismo não ser igual, tá? Mas tem essa coisa, né? De que uma coisa sacia, chega num limite, né? Tá, e aí, foi apropriado desse universo aí, do comer e beber. Isso. Aí. Exatamente. Essa ideia de estar saciado, tipo, não quero mais, sabe? Tem a ver com essa sensação de fome, não de você estar cheio, de você não querer mais, sabe? Não, tá bom, né? Chega, né? E a semântica porque é o significado. Então a saciação semântica acontece quando você repete algo por uma quantidade razoável de vezes, de forma grande o suficiente até ter uma desconexão entre o significante e o significado, ou a palavra perdeu o sentido, né? O mais comum é a palavra perder o sentido gráfico. Então, como é que escreve mesmo? Isso é o mais comum, tá? Às vezes você pode, principalmente, dependendo da palavra, você pode esquecer o que ela significa, né? Você pode perder você pode esquecer o significado da palavra, você pode esquecer a ortografia da palavra, ou às vezes você perde a capacidade de relacionar palavras também. Então, por exemplo, pega a palavra móvel e vai repetindo, móvel, 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 móvel. Aí eu peço para você pensar, por exemplo, em móveis, às vezes você tem mais dificuldade, você demora um pouquinho mais. Então eu pego, por exemplo, duas palavras, a palavra móvel e a palavra casa, tá? A palavra móvel você repete várias vezes, móvel, 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 móvel. Nos experimentos eles pedem para você repetir, e quando eu falo repetir, não é repetir mentalmente, é falar. Você fala a palavra... Em voz alta mesmo. Falar em voz alta. Você fala a palavra 30 vezes, móvel, 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 vai repetindo. E eu pego uma outra palavra que você não repete nenhuma vez. Ou se repetir, repete só uma, que é tipo casa. Então, móvel eu repeti um monte de vezes e o casa só uma. Aí eu pergunto pra você, onde uma cadeira é mais relacionada? Com o móvel ou com a casa? Em geral, as pessoas respondem a casa, porque vai mais rápido. Né? Onde a cadeira fica? Né? Ou com que um outro substantivo é relacionado? Pelo fato de você ter repetido muito o móvel, deu uma saturada. E aí meio que por um instante, por um período de tempo, perde a conexão entre essa palavra móvel e a cadeira. É mais fácil relacionar com a casa, porque é uma outra coisa que você não está usando tanto. Então a ideia básica é essa. Esse fenômeno, né, da saciação semântica foi descrito pela primeira vez em 1900, tem bastante tempo, mais de 100 anos, pelo Edward Titchener, né, que é foi aluno do Wundt, que é um dos pais da psicologia. Então ele foi muito... O Titchener tem um livro de psicologia experimental muito famoso, clássico, assim, né? Ele tem uma importância na história da psicologia muito grande, assim, né? E ele falava que uma das sensações mais aterrorizantes para ele era perder o significado de uma palavra. Ele ficava realmente bolado com isso. Ele era docente, né, pesquisador, ele estava sempre escrevendo ou pensando em alguma coisa. Aí chegava uma hora que ele perdia o significado de uma certa palavra e ele ficava muito incomodado com isso. Incomoda mesmo, né? Assim. E aí o que acontece? Quanto mais você fica tentando resgatar a palavra, pior fica, né? Aí vai dando uma angústia mesmo, sabe? Que é diferente, por exemplo, a gente já tem um Naruhodô antigo, né, que é sobre o déjà vu. Nesse episódio sobre o déjà vu, a gente descreve uma outra variação do déjà vu, que é o presque vu, né? Isso. O presque vu é quando você tem uma palavra na ponta da língua, sabe? Aí como que era o nome daquilo mesmo? E você fica na ponta da língua tentando lembrar. Esse fenômeno da saciação semântica é exatamente o contrário do presque vu. O presque vu era assim, eu não sei uma coisa, como que era mesmo?
Aí você fica lembrando de tudo em volta, exceto... Eu sei o significado, mas não lembro da palavra, né? Isso, né? Tá perdido ali, né? Você lembra de tudo em volta, menos da palavra. Sim. A associação semântica é o contrário. Você sabe a palavra. Só que você repete tanto que ela perde o sentido. Mas esquece do significado. Isso, é o contrário, tá? Sim, mas a angústia é parecida, né, Otávio? Angústia parecida. Mas pro Titchener, o pior era, tipo, você tá usando uma coisa e de repente você perde ela. Assim, é horrível, né? Sei. E aí, assim, ele foi o primeiro que descreveu, né? Fez uma descrição e tal. Mas nos anos 60 do século passado, teve um boom de pesquisa sobre associação semântica. Então foi uma coisa que foi muito estudada nos anos 60 e 70, depois deu uma parada. Hoje é uma coisa que tá meio em baixa. Hoje que eu tô falando até os anos 2020, assim, né? Depois, agora parece que tá começando a voltar de novo. Tem um pesquisador que escreveu uma tese de doutorado em 1962, né? Que é o Leon Jacobous. Ele escreveu uma tese de doutorado, está na descrição, em que ele define formalmente o que é associação semântica, ele cunha o nome certinho, ele circunscreve teoricamente o conceito e faz os primeiros experimentos assim para testar bonitinho, né? Ele monta o primeiro protocolo experimental. E aí nos anos 60 e 70 muita gente estudou assim, foi um tema bem interessante assim. Então os artigos são um pouco mais antigos, mas é um negócio bem curioso. O Leon, né, foi o primeiro que gerou o protocolo, e o protocolo é basicamente esse. Vamos pegar como exemplo um artigo de 1990, pegou um grupo de pessoas e pediu para elas repetirem, como eu falei anteriormente, repete a palavra móvel 30 vezes. Aí a pessoa fica lá repetindo, móvel, tal, 30 vezes. E depois eu dava uma lista de palavras e a pessoa tinha que dizer quais palavras eram relacionadas com o móvel, né? Que era a palavra que ela estava repetindo. Então um grupo repetia 30 vezes, o outro grupo repetia 3 vezes. 10% das vezes, só 3. E aí, o que eu tinha que avaliar era o tempo de reação. Então, entre você... depois que você repetiu lá o móvel 30 vezes, você tinha uma lista de palavras, você tinha que dizer se uma certa palavra, por exemplo, cadeira, era relacionada com o móvel ou não, em cada um dos grupos. Então, tinha o grupo que repetiu 3 vezes, tinha o grupo que repetiu 30 vezes. O grupo que repetiu 30 vezes tinha mais tempo, levava mais tempo, tinha uma latência de tempo maior para associar cadeira com mesa, né? Do que, por exemplo, pedra, que é uma palavra não relacionada com móvel, pedra, eu tinha que dizer não, sabe? Então, quando a palavra não era relacionada com móvel, eu respondia rápido. Quando a palavra era relacionada com móvel, eu respondia devagar, porque deu essa saciedade. E isso acontecia no grupo que repetiu 30 vezes, no grupo com 3, o tempo era menor, a pessoa associava mais rápido. Então, esse é o protocolo básico, assim, é rápido mesmo, né? São experimentos simples, né? E aí você só conta o tempo de reação. Falando disso de tempo de reação, para quem é da área comportamental e tal, principalmente que faz da área de UX, User Experience, né? Que agora tem muita interface com psicologia experimental, coisas do tipo. Esse estudo de tempos de reação, né? Eu te dou um estímulo e eu conto, né, o cronômetro, quanto tempo você leva para responder, né? Em diferentes situações, é uma coisa que vem do século XIX, de uma área que chama cronometria mental. Como que você quantifica tempo no cérebro. O cara que criou essa área, e isso nos anos 1900, era um optometrista. Optometrista é quem faz óculos. Isso. Não é o médico do olho, é quem faz o óculos mesmo. Isso, o médico do olho é o oftalmologista, o optometrista é aquele que confecciona o óculos a partir da receita do oftalmo, né? Isso, faz as lentes, estuda essas coisas refrativas e tal, né? Então ele é um pouquinho mais próximo da física e da fisiologia, até do que da medicina. E esse optometrista, ele gostava de fazer experimentos mesmo, ele tinha um interesse nisso, né? E era chamado Donders, né? Donders. O Donders, ele foi o primeiro cara que usava tempo de reação. Então ele fazia um experimento, ele cronometrava quanto tempo você levava para fazer a tarefa, depois ele repetia o mesmo experimento e mudava um detalhe. Mudava a cor, mudava a forma, alguma coisa, e pedia para você responder, e subtraía o tempo que você levou na tarefa A pelo tempo que você levou na tarefa B. Isso é chamado método da subtração. A subtração entre esses dois tempos de reação seria o tempo adicional que a pessoa levou para processar a informação numa condição em relação à outra. Então, esse tempinho de reação. Ele fazia com cronômetros, bem simples mesmo, né? O Donders foi um dos primeiros caras que criou um protótipo de um eye tracker. Isso em 1900, hein, Ken? Né? Como é que você vai ver onde seu olho tá olhando? Um eye tracker, olha só. Então... Já naquela época, 1800 e uns quebrados. Sensacional, né? Hein? Sensacional.
O Donders viveu na Holanda, né? Tanto que um dos maiores centros de neurociência da Holanda chama Centro Donders, né? Graças ao legado que ele deixou. Infelizmente, na psicologia, é um cara que devia ser muito estudado, infelizmente não é. Porque psicofísica na psicologia, as pessoas têm medo de fazer conta e não gerou igreja, né? Pra ter profeta pra vender curso de como fazer curso, né? Então, foi triste. Uma parte da psicologia negligenciada, terrível. Todo mundo devia saber, né? Faltou espírito startupeiro, Altair. Pois é, complicado, viu? Complicado. Mas enfim, veio da escola do Wundt, né? Lá atrás, um dos pais da psicologia e tal. E, infelizmente, muito negligenciado nas faculdades, assim, é muito triste. Então, temos um artigo na descrição que conta esse método da subtração de Donders, né? Vocês podem dar uma olhada. E esse pesquisador, o Leon, né? Em 1960, tem uma geração, principalmente na Europa, ali, Alemanha, Países Baixos, coisas do tipo, Finlândia, Noruega, o Donders deixou uma herança grande ali. E aí tem muita gente que vem da psicologia matemática, da psicofísica, surgiu ali e faz experimentos com isso, né? E aí parece que para muitas áreas é uma área que morreu. Mas não, ela voltou com muita força, principalmente na área de tecnologia, né? Então hoje, tipo, multiverso, essas coisas aí do povo de tecnologia com óculos, Rift, esses negócios aí, tem muita gente formada em psicofísica que é contratada para trabalhar com isso, né? Em fisiologia, da visão e tal. Então é uma área efervescente, sobretudo ali na Europa, tá? Você que é psicólogo deveria ter mais interesse por essa área clássica, porque quer arrumar um trampo bacana na área de tecnologia, UX, por exemplo, né? Eu quero saber quanto tempo você leva para processar uma informação num site, né? E aí eu monto um site e conto, né? Cronometro, que agora no computador dá para cronometrar tudo, né? É bem fácil. Então eu cronometro quanto tempo você leva para entrar num site. E aí depois eu mudo a cor do site, ou a fonte, ou o tamanho da letra, e vejo quanto tempo você leva, subtraio, você vai ter o tempo de cronometria mental. E a ideia é descobrir quais condições tem uma menor cronometria mental, ou seja, a pessoa processa mais rápido, né? Porque aí comportamentalmente dá a sensação de conforto. Isso é a medida do que é usabilidade. Usabilidade para sistema, computação e tal, parece uma coisa muito vaga, né? O quão intuitivo é uma coisa. Eu odeio essa palavra, assim, o quão intuitivo é o uso de um celular. Qual que é a variável crítica relacionada com isso? Tempo de reação. É o tempo de reação. Então como é que você estuda a usabilidade? É fazendo grupo focal com as pessoas? Isso é pra ver estratégia de marca, comunicação, preferência, coisa do tipo. É muito mais observacional, né, Altair? Não, mas pra ver assim, no duro, fisiologicamente, é tempo de reação, né? Então é uma área florescente hoje em dia, muito interessante. Tanto que em pesquisa de usabilidade de produto, de serviço, né, Altair, a gente tenta o menos possível entrar num modo feedback, assim, sabe? Tentar observar mais e medir os tempos, né? E registrar o que a pessoa faz, né? Do que ficar fazendo perguntas, né? Isso, exatamente. Daí essas medidas indiretas, que na verdade são medidas diretas, mas em muitas áreas chamam de indireta porque não é verbal, né? Que é eye tracker, ficar olhando, às vezes condutância da pele, coisas do tipo, são métricas legais, né? Mas se você não tiver dinheiro para tudo isso e tal, método da subtração de Donders é fantástico. Assim, é muito implementável, fácil, só fazer uma subtração, 2 neurônios em vontade, e os neurônios não são causa necessária nem suficiente, só a vontade, né? Então, só estudar os clássicos é bem legal. Vamos deixar na descrição o livro do Titchener, né, que é sobre psicologia experimental, um compêndio, um livro fantástico, aliás, né, pra vocês darem uma olhadinha nos clássicos, e vale até hoje. Você só troca experimentos físicos por coisas no computador, é fantástico, assim, é muito legal. Tá? Esse fenômeno da associação semântica foi sendo estudado de forma mais sistemática, e aí se verificou algumas características interessantes, né? Tudo bem, então quando eu repito uma palavra muitas vezes, parece que dá uma saciedade dessa palavra, e aí ela perde o significado, eu levo mais tempo, eu tenho mais dificuldade de relacionar essa palavra com outras, né? Parece que dá uma gastada. Uma metáfora, não é uma boa analogia, mas uma metáfora que a gente pode fazer. Imagina você, por exemplo, que você tem que pegar o ônibus. E aí você tem que dar um pique, porque o ônibus tá chegando, sabe? E aí você tem que dar um pique de uns 50 metros. Mas imagina que você precisa pegar o ônibus, você tá atrasado, tá? Você não pode perder. Então o que você faz? Você sai correndo. Corre. Quando chega lá no ônibus, você sobe no ônibus, aí você tá ofegante, né? Puxa, eu consegui pegar, ufa, né? Você tá ofegante. Dificilmente você vai dar outro pique de novo, você concorda? Sim. Então, quando você dá um pique, você gasta a sua energia ali, depois você tem um período refratário, né? Que você, tipo,
fica lá ofegante, e aí você vai melhorando, se preparando para um próximo pique, caso precise. O que acontece no cérebro é meio parecido. Quando você repete muitas vezes a mesma palavra, ou o mesmo assunto, ou, no caso do código, quando você digita muitas vezes a mesma palavra, e você fica olhando para ela, né, no caso do arquivo, esporte e tal, né, o que acontece? É como se seu cérebro estivesse dando um pique. Porque o que acontece? No cérebro, né, principalmente na área associativa, que é a parte mais externa do cérebro, são criados assim, toda vez que você vê a palavra, por exemplo, arquivo, é criado uma coisa que é chamado nodo associativo. O que é o nodo associativo? É um padrão de ativação dos neurônios no momento que você está vendo aquela palavra. Então eu estou vendo aquela palavra arquivo, ativa esse nodo, né, que é uma network de neurônios na área associativa. Aí você vê de novo, arquivo. O neurônio, ele é uma célula que passa um pulso elétrico. E quando passa um pulso elétrico, ele tem uma velocidade máxima de estimulação. Então imagina. Tá. É como se o neurônio fizesse um pique. Então assim, você ouve a palavra arquivo uma vez, beleza. Aí você vê de novo, beleza. Você vai vendo de novo. Para você gerar o mesmo grau de ativação neuronal, o sinal elétrico tem que passar mais rápido. Cada vez mais rápido, sabe? Então arquivo, e vai indo cada vez mais rápido. Uhum. Chega uma hora que o nodo neuronal não dá mais conta. Ele não consegue dar um pulso mais rápido do que ele já tá dando. Aí ele trava. Entendi. Ele deu o pique e cansou. Aham. Aí o que acontece? Quando ele cansa, você perde o significado da palavra, né? Mas é momentâneo. O neurônio precisa parar um pouco e dar uma respirada, sabe? Então ele, calma, peguei o ônibus, né? Agora me dá um tempo pra eu respirar, sabe? Então, essa metáfora ajuda, né? E essa informação, né, de que os nossos neurônios, eles não trabalham continuamente, assim, eles são ativados continuamente, mas se você estimula muito um certo nodo, né, neuronal, associativo, ele cansa, entre aspas, né? Isso é muito relacionado com o nosso episódio 377, que é sobre pausas, né? Por que a gente aprende fazendo pausa? A pausa é esse momento de dar uma descansada também, né? Pra aí depois você ativar de novo. Então não adianta você ficar repetindo o tempo todo. Esse seria o fenômeno fisiológico, assim, da saciação semântica. Porque quanto mais você entra em contato com uma informação, maior a necessidade de pulso nervoso de uma mesma área para que essa palavra tenha reforçado o seu significado. Chega uma hora que você vê tantas vezes que o neurônio satura, e aí ele para de responder, você perde o significado por um tempo. Entendi. Tá? É basicamente isso. Uhum. Isso já foi descrito fisiologicamente, né? Tem um sinal específico, né? Um grafo-elemento do EEG, do eletroencefalograma, que é chamado N400, né? O que é o N400? N é de negativo, é uma despolarização. O N400 é uma despolarização que acontece 400 milissegundos depois de você ver a palavra. Então eu te mostrei a palavra arquivo. Você viu lá arquivo, numa certa área do seu córtex associativo, vai gerar um nodo associativo que vi agora a palavra arquivo, 400 milissegundos depois vai ter uma despolarização. Aí beleza, vi arquivo de novo. Vai ter a despolarização de novo. Vai chegar uma hora que esses 400 milissegundos começa a ser muito tempo. Então quando você já dá um N400, aparece o sinal de novo. E aí o neurônio não dá conta. Aí ele começa a encavalar. E aí ele diminui a quantidade de N400 quando a pessoa está tendo saciação semântica, né? Então assim, hoje ainda é caro, tá? Hoje ainda é caro, mas confiamos na tecnologia. No futuro próximo, a ideia é, se você tiver lá no computador com o EEG na sua cabeça, né, com uma variação do EEG na sua cabeça, se na área associativa começar a diminuir a quantidade de N400, é um sinal de que você está tendo saciação semântica. Aí na tela pode aparecer um outro assunto. Falar, você já cansou de ver isso. Vou te mostrar uma outra coisa para manter sua atenção. Entendi. Ou não te deixar angustiado. Agora, vou abrir um parênteses aqui, Altair, já que você falou sobre EEG e o quão ainda é cara essa tecnologia, né, para ser aplicada em massa, assim, ou até num nível individual. O parênteses é o seguinte: como é que anda o desenvolvimento tecnológico do EEG? Ela caminha para ser um device, né, um aparelho, um equipamento de uso massivo, assim, de uso individual? Cada um tem um EEG em casa, como tem um laptop em casa? Essa é uma boa pergunta. Sabe o que, assim, eu tenho muitos colegas, né, aliás, abraço todo mundo da Federal do ABC, né, tenho amigos que trabalham com EEG há muitos anos, eu mexi um pouco também, meu pós-doutorado, usei EEG aplicado ao sono, né, polissonografia. Uhum. Tem um negócio assim,
O maior gargalo do EEG, o uso massivo do EEG, sabia? O maior gargalo não é a tecnologia. Não é. Tá. É a teoria. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu quero saber se você está prestando atenção numa tarefa, né? Você tem que... Aí, assim, existem várias teorias, elas brigam sobre quais tipos de sinal eu tenho que pegar, quais grafo-elementos do EEG... eu tenho que relacionar o córtex frontal com o occipital, eu tenho que fazer a diferença entre eles. Então é uma briga de foice no escuro. A parte teórica mesmo. Uma vez que isso for resolvido, por exemplo, para um certo fenômeno, tiver um consenso dizendo, o melhor grafo-elemento ou a melhor forma de analisar o dado do EEG para aferir um certo comportamento é a métrica X, aí a tecnologia avança. Já houve uma redução absurda, né, do equipamento de captação. Sim. Sei lá, antigamente eram uns eletrodos gigantes com os materiais que você precisava alguma coisa para colar, né, ele na cabeça. Isso. E hoje eu já vejo, assim, algumas malhas que você simplesmente deposita em cima da cabeça, assim. Uma toquinha. Muito menos invasivo, assim, né? Sim, Mas sim. então não é o equipamento em si o problema, assim. Óbvio que, assim, É o problema equipamento teórico. ainda não é barato, enfim, dá sempre para baratear um pouco mais. Isso. Mas tem uma coisa mais ampla aí, né? Não é uma questão tecnológica, é uma questão científica. Falta Certo. evoluir a teoria do uso do EEG. Quais são as grandes variáveis dependentes? Assim, o EEG me dá um monte de dado. Mas o que aquele dado quer dizer? Isso, na literatura, mesmo o povo muito, muito versado em EEG, tá uma treta louca, né? Tem até uma galera, uns colegas meus, amigos meus, que falam, eu acho que eu vou parar de usar EEG um pouco, eu vou usar outras coisas. Vou esperar, tipo, a poeira baixar pra gente, né, evoluir um pouco. Tá? Então, assim, a barreira é teórica. E é interessante, né? Porque você vê a tecnologia avançando, as pessoas acham, né? Agora que a tecnologia está avançando, vamos resolver muitos dos problemas. Não. Tem a questão teórica, né? Porque o ritmo de avanço da tecnologia acaba sendo mais rápido, porque para avançar a tecnologia basta dinheiro, né? Para avançar o pensamento científico, só dinheiro não resolve, né? Não, você tem que ter boas ideias, exatamente. Você tem que fazer uma boa descrição teórica, comportamental, fenomenológica, coletar aquele dado, fazer testes, fazer bons experimentos. Isso leva tempo. Não adianta, você pode ter quanto dinheiro você quiser, você pode ser o Facebook, injetar dinheiro, não adianta. Por isso, pro pensamento científico, vale aquela máxima de que 9 mulheres grávidas não fazem um filho em um mês, né, Altair? Exatamente. É ótima analogia, né? E é por isso que a gente tem que formar mais gente versada em métodos que goste de pensar, né? Para ter boas ideias. Porque a partir das boas ideias, a ideia, a implementação da ideia ou uma descoberta, isso é a ciência. A partir do momento que você teve uma boa ideia, publicou ela e as pessoas começam a usar, já não é mais ciência, é tecnologia. É a aplicação da ideia inicial. Certo. Então a ciência acontece em poucos momentos. Né? Toda a decorrência de uma inovação científica é tecnologia. Então o que as pessoas veem hoje em dia, esses óculos, esses negócios, nada disso é ciência, é tecnologia. É tecnologia, óbvio, que se utilizou de vários estudos científicos, de várias áreas, etc e tal, né? Mas vamos voltar então pro nosso fio da meada aqui, Altair, fechando parênteses. Mas aí um ponto importante, assim, a ciência do eye tracker, por exemplo, nasceu lá com o Donders, lá do século XIX. O Donders que jogou essa pedra na água, a coisa começou a avançar e gerou várias tecnologias. Tá? Então a gente tem que educar e desenvolver pessoas para que elas tenham boas ideias que sirvam como inovação para o impacto disso gerar tecnologias. Hoje você faz eye tracking com uma webcam doméstica, né, Altair? Isso, no seu próprio computador e tal, né? As variáveis que o eye tracker gera, por que elas são mais úteis? Porque a teoria já tem 100 anos. Já tá mais madura. Já tá mais madura, já é relacionada com comportamento. Então é por isso. Eu odeio o povo do marketing exatamente por isso, né? Que ele vem com esse negócio, mas ele não sabe explicar a teoria. Sabe? Tipo, por que um eye tracker é melhor de usar do que um EEG? Porque o desgraçado não sabe a teoria. O povo do marketing, Altair, não quer nem saber da teoria, tá? Ele só quer saber do resultado. O que importa é o IPO. Saco. Isso que é complicado. Mas enfim. E aí, assim, uma outra coisa importante dessa ideia da saciação semântica, tudo bem, quando meu cérebro está saciado daquela semântica, eu perco ela, né? E passa um tempinho, em geral 2 minutos, não é muito tempo, volta. Mas eles começaram a estudar decorrências disso, né? Uma decorrência muito interessante
E aí, a partir dos anos 1990 e tal, que é pra onde os artigos estão indo hoje, eles achavam, até os anos 60, 70, eles achavam assim, você repete uma palavra várias vezes, você perde o significado dela e a capacidade de relacionar ela semanticamente com outras. Tá. Depois eles começaram a ver, experimentos a partir dos anos 2000, que você perde também a capacidade de relacionar com emoção também. Então, olha que experimento interessante. Eles pegavam um grupo, né? Tinham 2 grupos de pessoas, né? O grupo controle, ele repetia a palavra alegria 3 vezes. Alegria, 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 né? O outro grupo, o grupo experimental, repetia 30 vezes. Alegria, alegria, ficava lá, 30 vezes. Em voz alta. Repetia, beleza. Aí depois eu mostrava pra você fotos de pessoas com diferentes expressões faciais de emoções. Aí o que acontece? As pessoas do grupo B, que falaram alegria 30 vezes, demoravam mais para decodificar as faces de alegria. Demorava mais para reconhecer aquele rosto de alegria em relação ao grupo controle. E um resultado que para mim é até mais interessante, eles tinham mais erros. Eles erravam mais também. Então o rosto que era de alegria, eles achavam que era de outra coisa. Dava mais erro. E por quê? Porque a palavra, né, também é associada com emoção. Né? Isso quem é da linguística tem umas treta nervosa na linguística também, né? Se a linguagem estrutura emoção, aí tem um povo que discorda e tal. Mas esse trabalho em particular é uma evidência interessante disso, de que não é que a palavra estrutura a emoção, mas a palavra, ela é meio que uma âncora da emoção, né? Porque, por exemplo, toda vez que você tá alegre, né, comportamentalmente alegre, você fala essa palavra, alegria, né? Ou outras palavras relacionadas. Então, assim, não é que a palavra constrói a emoção. O corpo gera a emoção, mas a palavra, ela vira meio que um estímulo discriminativo. Ela é um estímulo que, na presença dele, você discrimina um estado seu, né? Ela vira uma âncora. Numa analogia, ela é uma espécie de tag, assim, né? Isso. Mas pegando um termo da sua área também, que é um prime. Sabe? É um prime. Certo. Né? Sim, é um prime. Isso. Então a palavra alegria é um priming da sensação. Sim. Quando dá saciedade dessa palavra alegria, você tem dificuldade de decodificar a emoção. Não quer dizer que você não sinta a emoção, não quer dizer que você não reconheça, mas dá uma travada. Sim. Dá uma limitada, né? Sim. Essa parte tem a ver com um episódio anterior que a gente gravou, que é o 201, que é porque o nosso cérebro às vezes falha, né? Dá uma bugada. Então tem uma assincronia de áreas ali, né? Porque tem a área, o nodo associativo da área emocional e o nodo associativo da palavra, né? Quando você repete muita palavra e já é esperada ter uma conexão entre a emoção e o significado da palavra, quando você sacia a palavra, dá um bug nessas duas áreas e aí você dá uma falhada, né? Aí você leva um pouco mais de tempo para decodificar a emoção, né, no rosto. Sim. Esse trabalho é fantástico porque ele tem aplicações de artigos agora de 2023. Que é, por exemplo, você, em relação aos últimos anos, sei lá, os últimos 10 anos, hoje você passa muito mais tempo no computador. Sim, sem dúvida. Antes você passava mais tempo em reuniões, assim, interagindo, né? Mas agora você passa muito mais tempo no computador. E aí a gente volta nos exemplos dos nossos 2 ouvintes programadores, né? Que é o Rodrigo e o Gabriel. Eles devem passar ainda mais tempo, não? Pois é. Então, isso para devs, mas isso tem acontecido com as pessoas em geral. Porque é verdade. Imagina que você fica muito tempo scrollando coisas. Não precisa ser o computador, pode ser o celular. Tá. Porque a saciação semântica, ela não vale só para palavra, ela vale para palavras que você vê, palavras que você escreve e palavras que você ouve também, tá? Dá a saciação semântica. Então imagina que você tá scrollando qualquer coisa, né, no celular, e onde isso acontece muito? No TikTok, né? Por quê? Porque o algoritmo da desgraça do TikTok funciona muito bem, né? E é exatamente por isso que ele, né, é uma empresa bilionária, né? Porque funciona muito bem. E o que quer dizer funcionar muito bem? Quanto mais você scrolla, mais você scrolla, né? E mais vem do mesmo assunto, né? Quando vem um certo assunto que você deu um like, mais vai vir daquele mesmo assunto. Sim. Ou seja, o que vai acontecer quando você estiver no 20º TikTok? Vai dar saciação semântica. Né? Vai dar saciação semântica, e aí você vai precisar, ao invés de você parar um pouco, né? Porque não vai dar aquele desespero. Que o que era a palavra mesmo? Não vai dar isso. Vai dar essa coisa. Vai embotar a sua emoção.
Isso que é o perverso do TikTok, porque vai mostrando o mesmo assunto. O assunto vai saciando, né? Aí vai chegar uma hora que você vai ficar insensível a ele. Você Quer não dizer, vai aquele assunto para de gerar sentimentos em você? Para de gerar o sentimento. Isso. Uau! E aí, só que assim, ele para de gerar o sentimento e ao mesmo tempo você não fica desesperado. Porque não é uma palavra específica, é uma ideia. Você não tem aquela angústia de quando você esquece e tal. Isso, não sabe escrever a palavra, né? E aí, como você tá saciado, o que você quer? Você quer ativar mais. E aí você continua scrollando mais. Então, é um efeito de droga, mas do ponto de vista semântico. Sabe? Por isso que não é diferente de uma droga que substitui um receptor ou cria uma substância diferente. Sim. Porque a droga, depois que você consome e gera o efeito desejado de saciedade, você não precisa mais tomar. Isso. Né? Até óbvio que depois você começa a ter que tomar cada vez mais para ter a mesma saciedade, né? Mas assim, é como se a gente não parasse de comer depois que a fome já acabou. E aí você não sente nem mais o gosto da comida, nem o prazer de comer. Assim. Isso. Você vira um autômato. Você perde a capacidade de emoção, você vira um autômato. Você só fica respondendo com a emoção embotada. Agora imagina, você fazer isso todo dia. Você vai passar cada vez períodos maiores do seu dia sem sentir as coisas. Então imagina, cada vez períodos maiores do seu dia, você não vai ter a capacidade de sentir emoção. O que isso vai acontecer no médio e longo prazo? Você vai começar a entrar em desamparo aprendido, vai ficar deprimido. Olha que mecanismo zoado. Não, é muito zoado. E eu me levou a um outro lugar aqui, Altair, que eu queria perguntar para você se tem algum paralelo, né, ou alguma proximidade. Crianças pequenas que ficam hipnotizadas diante de uma tela de TV, de celular, seja lá o que for, assim, mas crianças realmente pequenas, bebês. Tá? Bebês de até 3 anos que ficam hipnotizados. Elas sequer entendem o que está sendo dito, mas elas ficam ali hipnotizadas e parecem zumbis mesmo, assim. Algumas parecem zumbis. Parece que elas estão capturadas assim e só consumindo aquela imagem, sabe? É parecido esse fenômeno? Então, não é o mesmo fenômeno, porque na criança pequena, ali tem as letrinhas, tem as musiquinhas, então tem uma estimulação. Né? O problema da criança ficar muito tempo, principalmente criança pequena até 2 anos, o ideal é que não ficasse na tela, né? Mas a gente sabe que criança é o satanás na terra e às vezes você precisa ir no banheiro. Vamos fazer um episódio sobre isso mais tarde, né? Mas está no caminho, tá? Às vezes você tem que ir no banheiro, você deixa a criança com o celular, tá? Não é pra você ficar se matando por causa disso também, tá? O problema da tela é que, assim, a criança, quanto mais tempo você deixa ali, mais tempo ela fica. Ela entra numa inércia, né? E aí ela perde a oportunidade de fazer outras tarefas. Então o problema não é o celular, o problema é o tempo que ela fica no celular. Se ela ficar lá 15 minutos, tudo bem. Aí os outros 45... Tô falando de crianças que ficam horas assim, né? Então o problema não tá nem na tela, o problema tá no que ela deixou de fazer por estar lá. Entendi. Né? Que aí são tarefas em que ela desenvolveria competências que são mais úteis depois. Tá certo. Então, abrir outro parênteses aqui, Altair. Abrir outro parênteses, vamos fechar e voltar para encerramento do episódio. Sim, não, tranquilo. Faz parte, a ideia é essa mesmo. Voltando nessa ideia da associação semântica, como ela tem essa capacidade de, durante um tempinho, né, é pouco tempo, ela inibe a capacidade de você relacionar uma palavra com uma emoção, e se você estiver na rede social e você vê isso muitas vezes, você vai passar um certo período do tempo, 1 hora, às vezes mais, sem sentir coisas, né? E se você pegar diariamente, você passar períodos do tempo sem sentir coisas, isso vai gerar ao longo do tempo um estado de desamparo, em que parece que a vida não faz tanto sentido. Mas é criado completamente de forma artificial. Completamente, né? Pela capacidade atencional do TikTok e outras redes sociais. Isso é muito para adulto. Você que já tem seu cérebro adulto, passou dos 25, isso acontece bem com você, tá? Então veja que um fenômeno estudado desde anos 1900, né, hoje a gente consegue usar ele como uma variável dependente, né, para descrever uma série de fenômenos complexos até, inclusive incorrem em problemas de saúde pública. Para encerrar o episódio, tem um artigo, 2021, né, muito interessante, que mostra a importância da saciação semântica para a poesia.
Muito interessante esse trabalho, viu? Que, assim, isso é um recurso antigo, né? Um recurso estilístico antigo, usar associação semântica para gerar um estado diferente no leitor, né? Então, assim, isso é muito usado em ritos, né? Falando do ritual xamânico, né? Muitos ritos xamânicos, enfim, religiosos, utilizam repetição. Então as pessoas ficam repetindo palavras, mantras, coisas do tipo, né? Um efeito do mantra, né, é gerar um estado alterado de percepção, né? E eu não tô nem falando de você fazer mantra fumando coisas, tomando coisas, nem isso. Só repetir o mantra mesmo, né? Tá. Você repetir muito mantra, o que acontece? Gera saciação semântica. E aí, como vai gerar saciação semântica, porque você fica repetindo a mesma coisa várias vezes, gera uma desconexão, as coisas parece que perdem o significado, né? Só que como você está num contexto religioso, você começa a associar essa falta de significado a um significado transcendente. Olha que bonito. Então, a associação semântica no TikTok serve para você deixar você desamparado, na religião serve para você transcender e encontrar o divino. Olha só que beleza, né? Verdade. E aí, quem fazia muito isso era os gregos. Na Ilíada, né, é um texto, né, longo, assim, né, conta a história de umas viagens e tal, mas tem muito esse recurso. Então esse artigo de 2021 é um texto que faz uma análise da Ilíada por meio da associação semântica. E ele viu que é uma estratégia muito utilizada para gerar sensações no leitor, né, tipo de palavras. Parece que a palavra perde o sentido depois que você lê o texto, porque ela foi repetida tantas vezes, né? E aí dá uma sensação estranha, né? E essas palavras são escolhidas a dedo. Por exemplo, a palavra Zeus. Zeus, grande Deus, né? Deus do Olimpo e tal, né? E tinha vários jogos de palavras com isso. Então, vou pedir no final desse episódio quem ler um pequeno excerto da Ilíada, né? Com a sonoplastia do nosso grande Reginaldo. Por favor, quem? Zeus nasceu primeiro, Zeus do relâmpago reluzente foi o último. Zeus é o chefe, Zeus é o centro, todas as coisas são feitas a partir de Zeus. Zeus é o sopro de tudo, Zeus é o destino de todos. Zeus é o rei, Zeus do relâmpago reluzente é o senhor de todos. Isso. Então, para quem ouviu com atenção, vai perceber que a palavra Zeus, ao longo do texto, né, é que o texto é um pouco mais longo, vai mudando o som. O som vai se alterando, porque vai sendo repetido, né? Então parece que Zeus tá chegando perto de você. Pra mim que tá valendo, já ela fica diferente. Isso, não dá um enrola-língua? Esse enrola-língua parece que é intervenção. Tem uma hora que parece que eu não tô mais falando Zeus. Parece que eu tô falando Zeusi. Sabe assim? Exato. Exato. Então, no contexto do texto, né, quando você tá lendo o texto anterior e posterior, o que aparece? Parece que Zeus tá entrando na história. E tá se aproximando de você, a intervenção divina. Sim. Não é bonito? Sim. É um recurso estilístico fantástico, poético. Verdade, né? Que eu já usei em alguns textos, é verdade. Então, parece que vai mudando, né? Você pega lá um slogan, vai repetindo, a pessoa buga, né? Uhum. Então, veja como desde os gregos, né, e outras culturas e tal, esse fenômeno da associação semântica ele é visto. Felizmente, hoje em dia, a gente tem uma explicação fisiológica para ele, pela maneira como o nosso cérebro funciona, daí a importância das pausas. Uhum. Primeiro, para você conseguir perceber, né? Vou parar um pouco com a angústia de que, esqueci o significado da palavra. Você para, não é nenhum problema. E se eu tenho associação semântica com frequência, é algum problema? Não, né? Só dá uma relaxada, para um pouco, vai no banheiro e tal, você melhora, tá? É normal, é como a gente funciona. Mas se, por exemplo, você estiver num contexto religioso, você parar um pouco o mantra, talvez você entre em contato com a realidade como ela é de verdade, né? E pare de se ligar tanto a estruturas transcendentes, que às vezes levam você a aceitar ideologias não muito legais. Mas enfim, mas no contexto poético é muito legal, né? Gera uma sensação estranha, né? Agradecemos, antes de tudo, a todos os primeiros fisiologistas, né? Desde lá do Wundt, começo da psicologia, uma área vilipendiada no Brasil, infelizmente, muito pouco estudada, né? Só é estudado porque quem quer ganhar dinheiro, aí usa isso como ferramenta e não como ciência, infelizmente. Sim. Então, dedico esse episódio ao grande Wundt, né, Titner e o Leon, né, Jacobs, que escreveu esse artigo e deram todas as bases para que substanciemos este episódio de hoje. E também é uma homenagem a todos os fisiólogos e psicofísicos do Brasil, né? Uma área ainda muito pequena, infelizmente, mas que espero que seja uma das bases da psicologia do futuro, onde não se tenha mais igrejas e se construa ciência de verdade.
Tá certo. Então, e um abraço pro Garça. Certamente. Um abraço pro Garça, que é ex-colega de classe do Altair, amigo do Altair, que revelou aqui pra gente a participação do Altair em rituais xamânicos que a gente vai ter que investigar no futuro, hein? Então as pessoas entendem rituais xamânicos de um jeito completamente alheio ao que foi de verdade. Mas falaremos sobre isso, Um abração, Garça, e todo o pessoal da turma lá da psicologia da USP, da biologia da Unesp e tal, né, de Botucatu. E foi uma época ainda muito, muito rica da minha vida, assim, eu aprendi muito e espero que eles tenham aprendido comigo também, assim, foi fantástico. É isso daí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.